Muito obrigado. Ô, Guilherme, só vou repetir uma vez. Quando eu falo uma coisa e pronto, acabou. Não repito mais. Hoje está tudo legal, mas eu não vou repetir mais que eu já falei aqui. Aqui parece que tem gente que tem dificuldade em entender aquilo que eu falo. Você está ouvindo o que eu estou falando, Ricardo, ou não? Estou falando em outra língua. Sim, ouvi, ouvi sim, Datena. Você ouviu, né? Sim. O Bruno, se eu falar bom dia para você, você responde bom dia ou você não entende eu falando bom dia? Bom dia. Você entende. João, você também entendeu, não é o que eu falo? Perfeitamente. Entende perfeitamente. Então, já que eu não estou falando outra língua, a língua que eu falar, as pessoas que me entenderem, tudo bem. Senão, o problema não é meu. Bom, nós estamos com o João Azevedo, governador da Paraíba e presidente do consórcio Nordeste. Um abraço grande aos nossos irmãos nordestinos, que eu não me canso de elogiar. São Paulo foi construída pelo calo das mãos, por sangue, suor e lágrimas dos nossos irmãos nordestinos. Tem mais nordestino aqui em São Paulo do que no Brasil inteiro. Tem muita gente do Nordeste que assiste o meu programa para saber como é que está a situação da família deles aqui. E eu tenho um carinho muito especial pelo Nordeste. Todas as vezes que eu vou a qualquer estado do Nordeste, eu sou recebido com um carinho enorme que eu fico até sem jeito. Muito disso se deve a ter durante muito tempo feito o Verão Vivo, lá na Praia de Boa Viagem, na linda Recife, no lindo estado do Pernambuco, no lindo Nordeste brasileiro. E eu me lembro de como é o nordestino. O nordestino conhece você, mesmo não sabendo quem você é, ele já te convida para ir para casa dele. Se tiver buchada de bode, é buchada de bode. Se tiver cerveja, é cerveja. Se não tiver nada, é só uma lasquinha de alguma coisa, com uma cervejinha e pronto, acabou. E já faz a festa, é diferente, é uma maneira diferente de ser. E é muito bacana, É muito calmo até a hora que precisa quebrar o santo. O nordestino, ou ele beija o santo, ou ele quebra o santo. Esse é o detalhe. Mas nós devemos muito aqui em São Paulo, por esses milhões de nordestinos que ajudaram a construir a nossa capital, que graças a Deus é uma das cidades mais ricas do mundo, é uma das 10 maiores cidades do mundo, mas nós devemos isso muito à mão de obra dos nordestinos que aqui ficaram e que tanto incorporam a cultura, não só paulista como paulistana. Governador, que prazer falar com o senhor, governador. Como é que vai o nosso lindo estado da Paraíba, que eu ainda já falei, eu não conheço os lençóis maranhenses que fazem divisa aí com a Paraíba, que é a maior falta que eu tô com o norte, nordeste, realmente não conhecer os... Bom, azar meu, né? Azar meu. O Rodolfo Schneider, que é nosso diretor, teve aí algum tempo atrás, não faz muito tempo, falou, cara, você não sabe o que é isso aqui. Eu não sei quem também da Band vai viajar aí para os lençóis maranhenses, né, que na verdade são na divisa com a Paraíba, não é isso? Ou eu estou enganado? Acho que não estou, não. Eu estou enganado de não ir para aí, né? Não é? Bom dia, Datena. Bom dia a todos. Como vai o senhor? Bom dia a todos os ouvintes da Manhã Bandeirante. Para mim é um prazer muito grande, um orgulho de estar aqui participando com você. Na verdade, o Maranhão é um pouquinho mais acima. Piauí? Ele é mais para o norte. Né? Faz divisa com o que ali, o Maranhão? É Piauí? Com que Piauí, estado faz Maranhão, divisa ali? Exatamente, É Piauí. mais para o norte. É Piauí. Mas, quer saber de uma coisa? Apesar do erro de geografia, o seu estado é tão bonito quanto. A Paraíba é tão bonito quanto. Aliás, eu não sei que estado do Brasil, qual é o estado do Brasil que não é bonito. É que eu fiquei em dúvida, que eu estava falando era com o Flávio Dino, não era com o governador da Paraíba dessa entrevista que eu citei os lençóis maranhenses, que fazem divisa então com o Piauí, não é? Com o Piauí. Mas ele diz que é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu já vi vídeo, já vi matéria, mas, cara, eu me arrependo tanto de não ter pisado lá. Ele diz que é a coisa mais linda do mundo. O senhor deve conhecer, claro. O senhor deve conhecer. O Nordeste tem um potencial muito grande no turismo, exatamente pelas belezas que você tem. A Paraíba é um estado que tem, num litoral de aproximadamente 200 quilômetros, você tem praias belíssimas, praias urbanas e praias ainda a serem exploradas,
que passam de lindas falésias que você tem ao longo de todo o litoral, de arrecifes, onde você pode mergulhar e realmente conhecer coisas que são extraordinariamente bem preservadas, até praias. Eu falei da Paraíba e esqueci que fica. Eu falei da Paraíba e esqueci que fica a 150 quilômetros de Recife. Acho que é isso. Tomara que eu não esteja enganado de novo. Eu fui de carro para João Pessoa algumas vezes e tinha aquele cara que tocava sax, acho que é no Rio, do pôr do sol, o cara tocava sax. Eu não lembro o nome dele, eu até entrevistei, mas eu tomei tanta cerveja que o sol desceu até mais rápido. E aquele som do sax é uma coisa maravilhosa. É um negócio assim, fora do comum. Ele tá vivo ainda, aquele rapaz? Ele tá vivo? Fazendo exatamente a mesma coisa. A cada pôr do sol, tocando o bolero de Ravel, para que todos os turistas aproveitem aquele momento do pôr do sol, ouvindo o bolero de Ravel. Essa é uma atração que a gente tem aqui na nossa cidade e realmente atrai muita gente, mas é muito bonito realmente. Paraíba. Olha, só pelo meu esquecimento e pela minha imbecilidade geográfica, eu prometo que vou pegar um sábado, alguém faz o Brasil Gente para mim, eu fazia isso com o Coração do Brasil. Eu saía na sexta-feira daqui e voltava com uns 3, 4 programas prontos. Inclusive da Paraíba eu já fiz programa. Eu vou pegar um sábado aqui, eu vou uma sexta-noite e vou gravar aquele rapaz tocando Bolero de Ravel. As coisas mais lindas que eu vi, numa paisagem assim fantástica. E ele tocando o sax, um instrumento maravilhoso, que me lembra Miles Davis. Eu vou para aí falar com ele. É promessa que eu estou dizendo ao senhor. Promessa que eu estou falando ao senhor e ao povo maravilhoso da Paraíba. Tá bom? Tá prometido. Vereador, depois da nossa conversa, prosa boa, entendeu? É sempre prosa boa conversar com gente do Nordeste. Aí quando eu for aí, se o senhor estiver aí, nós vamos lá tomar uma cervejinha. A prosa vai rolar melhor ainda ao som do bolero de Ravel. Mas, governador, o consórcio Nordeste enviou um grande efetivo policial para a Força Nacional do Distrito Federal. O senhor entende que esse é um momento importante da nação, não só pelo fato do Nordeste em peso ter votado no Lula, não é? Mas pela possibilidade do golpismo, terrorismo ou coisa que o valha, que aconteceu em Brasília. Num começo de governo é sempre uma instabilidade muito ruim, a gente não sabe ainda o fundo do poço, de quem balançou o berço naquele negócio, de quem financiou aquele negócio, mas no mínimo foi um ato terrorista num momento difícil de implementação de um novo governo. Foi por isso que o senhor mandou tanta gente para cá para defender a nossa capital federal? Principalmente, era importante, em primeiro lugar, que logo após, inclusive durante os fatos que aconteceram em Brasília, houve uma convocação extraordinária do Fórum dos Governadores do Brasil inteiro, para que a gente pudesse, e nós nos reunimos ainda no domingo à noite, para que rapidamente, primeiramente, a gente desse uma resposta ao povo brasileiro de que nenhum governador, absolutamente nenhum governador, estaria concordando com atos daquele tipo. Aquilo foi vandalismo puro. Aquilo foi de um absurdo para quem, nós que visitamos os órgãos e os prédios depredados, você tem uma verdadeira noção do vandalismo. E nada, absolutamente nada, nenhuma demanda, nenhum pleito justifica alguém pegar uma faca e cortar uma obra de arte. Isso não tem nada a ver com reivindicação. Isso não é ato, é ato de vandalismo, é ato de terrorismo. E aquela demonstração necessitava de uma resposta imediata. Essa resposta imediata ela aconteceu no dia seguinte, quando todos os governadores do Brasil foram a Brasília prestar solidariedade ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e, ao mesmo tempo, se colocar à disposição. Todos os estados já têm homens e mulheres que compõem a Força Nacional, mas havia uma necessidade demonstrada e identificada pelos órgãos de controle de que precisaríamos encaminhar mais alguns profissionais para aumentar a segurança lá no Distrito Federal. E assim o fizemos com muita tranquilidade. Eu tenho certeza absoluta que a melhor resposta foi a rapidez com que aconteceu isso, a demonstração de que a democracia não pode ser atacada a esse ponto e que nós não podemos admitir esses fatos. Agora, temos que, logicamente,
cuidar, e essa tem sido uma missão de todos os governadores, e o presidente Lula tem dito isso, que é fazer com que a gente consiga apaziguar o Brasil, unir o Brasil em torno daquilo que foi o resultado das urnas, que tem que ser respeitado, em torno de um projeto que melhora a vida das pessoas. A fome está aí, as pessoas continuam sem emprego. Nós temos que ter esse foco, verdadeiramente, para fazer com que esse país volte a ser um país que saia do mapa da fome, que tenha um pleno emprego. Isso, verdadeiramente, dá dignidade. As outras discussões, a democracia permite que daqui a 4 anos tenha outra eleição. E, novamente, se candidatem aqueles que acham que possam vencer a eleição. É assim, a democracia permite isso. Então, era preciso dar a resposta adequada, por isso que nós fizemos e agimos corretamente. Eu acho que todos os governadores tiveram uma participação extremamente importante naquele momento. O secretário de Segurança Nacional, falando comigo ontem aqui, tem a mesma linha, que acredito ser a mesma linha do presidente Lula. Não é momento para a gente apagar fogo com gasolina. Tem que penalizar quem financiou, tem que penalizar quem por omissão permitiu e tem que penalizar quem participou diretamente dos atos golpistas do dia 8. Isso tem que penalizar. Não pode ficar sem penalização. E, além disto, alguma coisa que eu acho que o presidente acha grave demais, o senhor, como os demais governadores, acham grave demais também. Caça às bruxas não é o momento. Quem tem prova de participação naquilo lá tem que pagar por aquilo. Por omissão, ou por ação, ou por financiamento. Então não queremos que fique sem penalização quem tem participação naquele ato horroroso que nós tivemos em Brasília, que foi golpismo mesmo. Foi uma tentativa de golpe mesmo. Agora, por outro lado, já há uma aproximação, tentativa de aproximação do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, com o presidente Lula. O senhor vê com bons olhos isso? Extremamente necessário. É importante entender que as Forças Armadas são forças de Estado, estão muito acima de qualquer disputa política, de qualquer disputa partidária, e estão para oferecer a garantia da nação como um todo. E essa postura é fundamental. Eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas não vão entrar em nenhuma aventura. Não vão entrar em nenhuma aventura. E isso está demonstrado claramente quando você, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no dia seguinte àqueles eventos de Brasília, e determinou a desmobilização de todos os acampamentos do Brasil, e isso ocorreu. E ocorreu de uma forma, eu diria até, tranquila, porque não houve grandes problemas de enfrentamento. E, logicamente, o Exército passou a ter um maior controle sobre as áreas nas suas proximidades. Aqui em João Pessoa haviam 2 acampamentos, e nós tiramos os 2 acampamentos. O próprio grupamento de engenharia ficou com a responsabilidade de monitorar e evitar novas aglomerações nas calçadas que cercam o prédio aqui, e essa parceria, ela se mostra eficiente até hoje. Então é fundamental que as Forças Armadas sejam entendidas e se posicionem na defesa dos interesses da nação. Olha, não pode ser ingênuo um cidadão que se elege pela 3ª vez presidente de um país como o Brasil. Não tem nada de ingenuidade em quem é 3 vezes presidente da República. Absolutamente nada. Uma vez quem me disse isso foi o Aldemir Martins. Ele falou assim, o Datena, o nosso presidente está passando lá por uma série de problemas. Eu falei, mas o Aldemir, mas será que não é ingenuidade? Ele falou, Datena, você já viu algum cidadão ingênuo ser eleito presidente da República? Tem não. Você está enganada, tem não. E é verdade. Então, acho que mais do que as medidas tomadas pelo Judiciário e pelo Alexandre, que tem, além de tudo, uma divisão pessoal dele e de muitos pares do Supremo com o Jair Bolsonaro, foi o jogo de cintura do Lula. Você pode falar o que você quiser do Lula, mas o Lula apareceu perplexo como nós em Araraquara, mas tomou uma medida drástica e partiu dele, né, e necessária. E foi tão cirúrgica a medida que ele tomou que ele não se meteu na política. Ele não se meteu numa intervenção política. Ele colocou uma intervenção da segurança de Brasília. O Anderson Torres não estava nem lá. Ele não tirou o Ibanez. Quem tirou o Ibanez foi o Alexandre de Moraes. Então não foi uma intervenção federal geral no Distrito Federal. Ele interveio na parte de segurança que falhou. Não é?
E aí, logo em seguida, ao invés de um contragolpe, como queriam extremistas do PT, do PSOL e outros partidos, ele, pelo contrário, chamou tudo quanto é governador que foi eleito sob bandeira bolsonarista, insistiu com o Tarcísio que não queria ir, que todos os estados são importantes da federação, mas São Paulo também não podia ficar de fora, Rio de Janeiro não podia ficar de fora, são governadores bolsonaristas, né? Que não queriam ir no primeiro momento, mas o Lula insistiu. Essa reunião com os governadores me parece ter sido fundamental e a medida cirúrgica que o Lula tomou logo no dia da tentativa de golpe, sem extremismo, acho que foram os pontos principais que contiveram e estancaram essa atitude odiosa de golpe no começo de governo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A presença, inclusive, de todos os governadores. É importante dizer que na reunião que aconteceu na segunda-feira em Brasília, estavam todos os governadores, apenas 2 governadores representados pelo seu vice, porque tiveram problemas. O governador Caiado, problema de uma cirurgia que fez, enfim. Mas todos os governadores estavam presentes, inclusive o governador Tarcísio de São Paulo estava presente lá, para dizer exatamente que todos nós, por mais diferença que tenhamos com relação à leitura do que é fazer política, existem limites que são intransponíveis. O limite da baderna, o limite da agressão, da destruição, da tentativa de golpe, não pode ser aceitado de forma nenhuma pela democracia. E essa posição do presidente Lula de fazer a intervenção nas forças de segurança de Brasília, juntamente com o simbolismo da união demonstrada por todas as forças políticas do país, eu acho que deu um recado muito importante. Foi dado o recado. Agora, ninguém é inocente o suficiente para imaginar que tudo isso cessou, acabou e foi encerrado e nunca mais voltará. É necessário se manter atento, porque pode, de uma hora para outra, se voltar a movimentos que sigam na mesma direção. Por isso, eu acho que a gente tem que ter o diálogo permanentemente aberto com todas as forças, com pessoas que pensam diferente, para a gente conseguir caminhos, mas, acima de tudo, um caminho que seja através do diálogo e da paz social, e nunca do confronto. Olha, é claro que tem gente extremista que quer atitudes extremistas. Pé de caju, só cai caju do pé de caju, não vai cair manga. Se o cara é extremista, ele quer atitude extremista. Tá? Mas nesse sentido, eu perguntava ao secretário de Segurança Nacional sobre a possibilidade, talvez, de uma participação do presidente Jair Bolsonaro e de uma penalização do presidente Jair Bolsonaro, até com prisão se ele voltasse ao Brasil. Ele falou: Datena, primeiro que para se prender um ex-presidente da República, você tem que ter muita base, muita prova e principalmente, não é, numa eleição dividida como essa, o cara perdeu por 1%, metade do Brasil está a favor dele. Não é? Se o Bolsonaro chegar ao Brasil e sem provas, eu não sei se o senhor pensa dessa maneira, mas até agora a ligação direta ninguém provou. Ah, mas ele é belicista, ele sempre foi contra o Congresso, isso tudo é verdade. Mas se não se provar e prova provada que o Bolsonaro teve uma participação direta nisso aí, meu amigo, é uma instabilidade enorme você prender um sujeito que é ex-presidente da República e que, na verdade, representa metade do país hoje. Para quem o Lula tem que governar também, ele disse que vai governar. Eu vou governar para quem me elegeu e para quem não me elegeu, no que ele está certo. Seria uma atitude extrema e me parece que, não sei se o senhor pensa da maneira que pensa o secretário, que não há prova de ligação direta, pelo menos até agora, do senhor presidente Jair Bolsonaro dessa tentativa de golpismo. E partilhando daquilo que o senhor falou, ele devia voltar para o Brasil e jogar o jogo dentro das 4 linhas. Fazer oposição e já como líder da direita se eleger de novo, se assim o povo quiser, daqui 4 anos. O senhor pensa dessa forma ou não? Eu acho que sim, até porque nós tivemos exemplos de processos que não foram devidamente seguindo a pauta que deveria ser dentro da própria justiça, como o próprio presidente Lula, que foi acusado, preso, depois foi, agora, os processos revistos, em função do trâmite não ter sido o trâmite correto. E nós esperamos, evidentemente, que seja apurado, mas sempre dentro daquilo em que toda a legislação obriga.
processo de apuração, a demonstração de provas cabais, de provas verdadeiras, para se fazer uma acusação. Eu defendo de uma forma extrema que todo cidadão, e muito mais um presidente da República, ele tenha toda a possibilidade de defesa daquilo que está sendo acusado. Isso é natural, não pode simplesmente, com provas frágeis, como aconteceu, inclusive, até com o próprio presidente Lula, você determinar a prisão e promover prisão de quem quer que seja. Eu acho que tem que se pensar dessa forma. Volto a dizer, a democracia permite que diferentes participem do mesmo processo eleitoral. Então, quem achar que a extrema-direita deve voltar, que faça a disputa política. Daqui a 4 anos vamos ter eleição de novo. Então, vote para fazer essa disputa política. E cabe a cada um que defende a sua forma de entender o que é fazer política, que tem que ser política de inclusão, que não pode ser política de negacionismo, que não pode ser política negando a ciência, que não pode ser uma política em que exclua segmentos. Afinal de contas, quando alguém se elege governador, ele governa para todo mundo do Estado. Quando alguém se elege presidente, governa para o país inteiro. Ele não governa apenas para quem o elegeu, até porque qualquer medida que ele implemente tem efeito sobre a vida de todas as pessoas no país. Então, essa lógica tem que ser mantida, porque essa é a lógica da obviedade. Você governa para todo mundo, e não apenas para aqueles que o elegeram. Então, eu tenho certeza absoluta, e eu tenho escutado isso do presidente Lula, o que ele mais quer é exatamente essa pacificação do país, para que a gente possa focar nas grandes demandas do Brasil. Senão nós vamos ficar nessa disputa de coisas que não farão a diferença na vida das pessoas. Você é representante importantíssimo dos anseios da população, você escuta todos os dias, através do seu programa de rádio e televisão, aquilo que angustia a população. E é para isso que nós somos eleitos, para tentar implantar políticas públicas que sigam na direção de atender os anseios da população. Se nós nos perdermos nesse caminho e ficarmos com foco único e exclusivamente da picuinha política, aí estaremos no caminho muito errado. Eu tenho tentado manter na Paraíba um foco muito grande no que eu chamo gestão de inclusão. Fazer com que a riqueza desse pequeno estado seja distribuída por cada paraibano, por cada paraibana. Identificar o problema da fome, enfrentar de cabeça erguida. Nós fazemos um programa grande de segurança alimentar na Paraíba. Ou seja, é isso que nós buscamos fazer. Se perdermos esse foco, estaremos fadados ao fracasso. Bom, sexta-feira tem reunião, acho que é a primeira reunião do Conselho dos Estados do Nordeste. Não é? Que pautas devem ser levadas ao Lula? Só passando uma informação, que a gente não está dizendo aqui que tem que ter anistia geral e restrita pelo que aconteceu em Brasília, não. A gente não está pregando aqui que as pessoas não tenham que ser investigadas e não está pregando aqui que as pessoas que estiveram envolvidas nesse golpismo não paguem por isso. Sobre isso, tem uma notícia na capa do UOL que 140 continuam presos pelos atos de Brasília. O Alexandre de Moraes mantém a prisão de parte desses golpistas na cadeia. A gente não está pregando anistia geral e restrita, não. O que aconteceu foi grave. Quem, por omissão, por participação ou por financiamento, fez parte daquele ato de golpismo, tem que pagar por isso. Sei lá sobre que lei. Eu enquadraria em lei de terrorismo. Falei com o Flávio Dino um pouco antes de acontecer esses atos aí em Brasília, quando já tinham acontecido atos não tão graves, mas parecidos, com gente querendo jogar ônibus de cima do viaduto, quebrar tudo. Eu falei, ô ministro, já não cabe a lei antiterrorismo aí, isso antes de acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, estamos pregando que seja apurado tudo, mas que não haja caça às bruxas. Num país já polarizado, a gente não quer dividir mais ainda o país. Nós precisamos de paz e tranquilidade para poder recuperar postos perdidos de emprego durante a pandemia, comércio que quebrou, um país quebrado dentro de uma economia globalizada quebrada pela pandemia e pela invasão da Ucrânia. Nós temos que fazer do Brasil um país da altura do que ele merece e acabar de uma vez por todas ou diminuir muito essa divisão de renda canalha,
onde tem pouca gente rica e a maioria pobre, muitos em insegurança alimentar, em fome no Brasil. Nós precisamos de paz para isso. Não é com guerra isso não. Vê lá na Ucrânia e na Rússia o que está acontecendo. Guerra não resolve nada, só morre mais gente. Esse é o detalhe. Bom, senhor governador, deverá ser levada uma pauta importante para os estados do Nordeste ao presidente Lula depois dessa reunião? Claro, haverá uma reunião no dia 27 com o presidente Lula, com todos os governadores do Brasil. E, antecipando essa reunião, nós estamos fazendo uma reunião preparatória agora na sexta-feira, em que nós vamos receber aqui em João Pessoa todos os governadores do Nordeste, para que a gente apresente aquilo que foi solicitado pelo ministro Rui Costa, pelo ministro Alexandre Padilha, que é um rol de prioridades dentro dos estados e as prioridades da região. Para que, a partir daí, com a soma do que virá também de informação dos outros consórcios do Brasil, se monte um grande banco de projetos, onde o governo federal vai definir, através de quais linhas de financiamento nós vamos implementar e lançar um programa de retomada de investimentos no Brasil, que é extremamente importante. Gerar emprego, gerar renda, construir casa, estrada, infraestrutura que esse país precisa para atrair novas empresas. Isso é uma pauta do Nordeste, né? Uma pauta nacional, não é? Exatamente, exatamente. E o que o Nordeste vai fazer é isso. A partir de sexta-feira agora, vamos discutir essas prioridades. É claro que tem temas nacionais que nós vamos colocar também na pauta, a questão do ICMS dos combustíveis, a questão da reforma tributária, que é preciso que seja feita uma reforma tributária no Brasil que seja justa, que simplesmente não se tire recursos dos estados achando que está resolvendo o problema. Não é bem assim. Então, essa reforma tributária é uma pauta que a gente precisa lutar para que efetivamente ocorra uma reforma e que se crie fundos de compensação para que a gente tenha condições de continuar mantendo as políticas públicas de educação, de saúde, funcionando e requalificando essas políticas. Então, o que o Nordeste vai levar para a reunião do dia 27 será isso, uma mensagem do Nordeste priorizando ações. Porque é importante, Datena, a gente ver e fazer uma leitura de que o Nordeste de hoje não é aquele Nordeste de 50 anos atrás, que só tinha seca, que só tinha dificuldades. O Nordeste hoje gera muita riqueza. O Nordeste hoje é responsável por praticamente 75% da geração de energias renováveis, eólicas e solar. Acontece aqui na região. O turismo é muito forte na região. A industrialização é muito forte. Nós temos grandes hubs de aviação, tanto em Recife quanto em Fortaleza e Salvador, que tem voos para o mundo inteiro. No dia que o mundo descobrir que é mais fácil entrar pelo Nordeste para chegar no Brasil, isso aqui vai mudar um bocado de figura. Então, não faça isso que aí o cara não para mais em São Paulo. Não faça isso que o cara não para mais em São Paulo. Passando primeiro por aqui. Ele vai para São Paulo passando primeiro por aqui. Então, mas o senhor tem razão. O senhor tem total razão. Né? Nós não podemos ter um país dividido, porque o país ele é rico de uma maneira geral. Ele tem riquezas em qualquer canto do país. Agora, pode ter melhorado muito o Nordeste, outros estados brasileiros e tal. O que tem de melhor no Brasil sempre foi preservado, que é gente. O povo brasileiro, e a gente tem que pensar o país dessa maneira, essa polarização foi tão cretina nesse aspecto e tão absurda, e pregando divisão. O Brasil é um só. O Brasil é um só. O que tem de bonito no Brasil é a diferença dos sotaques de cada lugar. Mas a alma do brasileiro é uma só. O Brasil era um país que deu certo com miscigenação de raças. Uma vez eu perguntei para o Fagner porque ele cantava chorando. Eu falei, ô Datena, você não sabe, teve uma migração de árabes para o Nordeste, é uma coisa impressionante. Então o árabe canta chorado e tal. A música nordestina é mais ou menos assim. Eu canto como cantava meu pai, meu avô. Então a gente precisa conhecer bem a história do nosso Brasil, porque teve um poeta que veio aqui na Segunda Guerra Mundial e falou assim, pô, chegou no Rio de Janeiro, falou assim, enquanto está todo mundo brigando de raças diferentes no campo europeu, aqui no Brasil os caras estão se dando a mão e se abraçando. Você entendeu? É uma coisa... Então o que deu certo no Brasil foi a miscigenação de raças. Isso deu certo demais. Então a gente tem que lutar
contra o fantasma terrível, terrível dos preconceitos, preconceitos sociais terríveis. Temos que nos livrar absolutamente de figuras racistas que ainda persistem por aí. São canalhas, grupos terríveis. Nem na Alemanha se permite grupos como se permite ainda aqui no Brasil, né? Pregando uma raça pura. Isso é uma imbecilidade total, isso é o desastre do ser humano, tanto que quase a raça humana acaba sob a égide do nazifascismo, do Hitler, Mussolini e que tais. Nós precisamos entender que o Brasil é uma coisa só, e precisamos entender que realmente há diferenças sociais no Brasil graves, entender que há diferenças de preconceito graves no Brasil e que há racismo sim no Brasil, principalmente contra negros nordestinos e aí socialmente contra pobres. Enquanto a gente não entender isso, a gente não passa isso a limpo. Enquanto a gente ficar cobertando isso, a gente não passa isso a limpo. As pessoas têm que colocar na cabeça que o Brasil é um só. E a mesma coisa tem que ser em termos democratas. Não é? Você pode ter qualquer que seja a sua ideologia, desde que ela não seja extremista e que pregue golpismo de ambas as partes, direita, esquerda, e estimulada muitas vezes por um centro, que de centro não tem nada, só vê dinheiro e estimula atos terríveis por aí. Nós temos que seguir a Constituição brasileira. Poder do povo, para o povo e pelo povo. Acabou, mais nada. Enquanto a gente não fizer isso no Brasil, nós não vamos ter o maior país do mundo e nós podemos chegar lá, porque nós temos tudo de bom aqui, produzimos tudo, temos que reforçar o nosso campo industrial e não só exportar commodities, o que é importante, mas não chega de época de colonialismo, extrativismo. Nós precisamos dar emprego para o povo brasileiro, que tem que usufruir das suas riquezas. Não pode você produzir tanta comida e passar de fome, não existe isso. Não pode você estar sentado em cima de petróleo e pagar tão caro por combustíveis, né? O Brasil tem uma reserva de pré-sal enorme, produz petróleo, é autossustentável, não pode pagar pelo combustível que paga. Tudo isso tem que ser passado a limpo. Eu acho que tudo isso vai ser levado ao presidente Lula. Se Deus quiser, encontre um rumo. Tem que encontrar logo, porque com esse ambiente extremista que existe no Brasil, se a casa não for colocada em ordem logo, já começam com esses atos aí, mesmo depois dos atos de Brasília, tentaram derrubar a torre, ou derrubaram no Paraná, em Rondônia. Isso não pode ser permitido. Se permitirem atos terroristas rotineiros no Brasil, aí, com a falta de segurança nacional que nós temos, aí nós vamos para o espaço mesmo. Vamos pregar paz e democracia acima de tudo e respeitar o princípio do contrário. Não interessa se você é de direita, de esquerda, de centro, respeite o princípio do contrário. E faça oposição ao contrário, mas faça oposição política, faça oposição sadia, até para corrigir o contrário se ele estiver errado. Não na porrada, não na guerra, porque não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É isso, né, governador? É isso, com certeza, Datena. A palavra-chave é respeito. E quando se trata de relações entre pessoas, respeito é fundamental. Você não tem o direito de opinar sobre a vida de alguém. A cada um é dado o direito de escolher seus próprios caminhos. E na política, a política é feita exatamente por pessoas que pensam diferente e que se sentam e que com a capacidade de diálogo que infelizmente nós perdemos durante esse período, os extremos levaram à falta de argumentação. Ninguém sentava com uma outra pessoa para argumentar o seu ponto de vista, a sua opinião. Era simplesmente sim ou não, não. Então, se você concorda aqui, então, ou seja, havia um rompimento, e houve um rompimento no Brasil, quase que total, com relação a esses extremismos que não produziram absolutamente nada e geraram, ao contrário, dificuldades, até relações pessoais, até relações familiares foram rompidas por conta das posições políticas. Isso não passa pela cabeça de ninguém. A palavra é respeito. A palavra é respeito acima de tudo, seja na política, seja nessas relações pessoais. Agora, o Brasil tem um grande desafio. Não tenha dúvida nenhuma que reconstruir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais justa, será um esforço gigantesco e terá que ser feito através
da política. Eu sempre digo que nada é mais forte do que a política, a boa política, porque verdadeiramente a política é capaz de transformar a vida. Na hora que você tem uma ação acontecendo, seja ela até de uma obra que muda a vida das pessoas, aquilo aconteceu por uma decisão política. O gestor determinou que aquilo, decidiu que aquilo pudesse acontecer. Mas para que esse gestor tivesse decidido, você, no ano anterior, no mesmo ano, você foi à urna e escolheu aquele gestor para ele fazer aquele trabalho. Então está associado à política. Por isso que o voto é tão importante, por isso que a democracia é tão importante. Nada na nossa vida pode ser mudado que não seja através da política. A política é fundamental, mas a política tem que ser o tempo todo acompanhada pela população, se verdadeiramente aquilo que se comprometeram os políticos e candidatos na época da eleição estão fazendo. E fazer exatamente o expurgo de quem não tiver cumprido. Essa é uma missão que a democracia permite e oferece a cada 4 anos. Senador, foi um prazer falar com o senhor, então logo eu vou aí fazer a reportagem que eu fiquei de fazer. Prazerão grande, um abraço grande ao povo maravilhoso do seu estado e ao Nordeste brasileiro. Maravilha, Datena. Com certeza estarei aqui esperando e vamos aqui fazer um grande passeio por essa terra maravilhosa. Porque aqui tem sempre um ditado que diz, quem chega aqui bebe da água daqui e volta, não tem jeito. E aí um abraço para todos os irmãos nordestinos. Tem gente que fica, né? Tem gente que fica, quem sabe, tem gente que fica. Eu já estou na hora de aposentar mesmo, eu posso aposentar trabalhando, que é o que eu sempre quis, trabalhando por aí, que eu adoro a região. Abraço grande ao senhor. João Pessoa é uma cidade que tem esse carinho muito grande para receber os amigos que aqui chegam, e essa forma calorosa tem feito com que muita gente adote o estado para morar. E isso para a gente é uma alegria muito grande. Um abraço a todos os nordestinos aí que moram em São Paulo, todo o Sul. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse programa junto com você, Datena. Um abraço e estou lhe aguardando aqui. Alegria nossa, um prazer grande. Olha,